Provérbios capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo hoje, paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face te achei. Já cobri a minha cama com cobertas e tapeçaria, com obras lavradas do linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios. O persuadiu, e ele segue-a logo como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Provérbios capítulo 8. A excelência e justiças dos preceitos da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja nada se pode comprar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida.
Faça andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios capítulo 9. O banquete da sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreenda o escarnecedor para que te não aborreça, repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora e simples e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direitos o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno.